Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar, para te cultuar nessa manhã, Pai. Fala aos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra, Senhor, instruídos, Senhor, por ela, Pai, e admoestados, Senhor, por ela. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Pai, nos transformar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o qual é o varão perfeito, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, Pai, em meio a um mundo, Senhor, que não se importa com isso, Pai. Que possamos ser fiéis assim como Tu és fiel a Si mesmo. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Há uma fábula chamada O Lobo e o Pastor, que é uma fábula de Esopo. Ela fala assim, que um lobo, ele espiava o rebanho de longe, o rebanho de ovelhas de longe, e ele decidiu tentar uma nova estratégia para conseguir o seu alimento, né, de cada dia. E em vez de atacar o rebanho, em vez de atacar o rebanho diretamente, ele fez o quê? Ele se aproximou do pastor e disse: Pastor, eu vi que você perdeu algumas ovelhas para os lobos. Deixe-me ajudar a proteger o seu rebanho. Ficarei por perto e assustarei todo lobo que se aproxime. O pastor, desconfiado, respondeu: Como posso confiar em você, um lobo, para proteger as minhas ovelhas? Mas o lobo insistiu. Ele falou: Sei que a minha espécie é conhecida por caçar ovelhas, mas eu sou diferente. Quero mudar e mostrar que posso ser útil para você. Relutante, o pastor ele concorda. Ele espera que o lobo realmente pudesse ajudá-los. Nos primeiros dias, o lobo ele se comportou muito bem, ficando de guarda e afastando todos os outros lobos que se aproximavam do rebanho. O pastor ele começou a confiar mais no lobo, mas ele mantinha sempre o seu olho atento. Um dia, quando o pastor estava distraído, o lobo aproveitou a oportunidade e atacou uma das ovelhas e a devorou rapidamente. Quando o pastor percebeu o que havia acontecido, correu atrás do lobo e disse: Você prometeu proteger o meu rebanho, mas agiu como um verdadeiro lobo, traindo a minha confiança. E o lobo respondeu para ele: Você sabia quem eu era quando me aceitou. Eu só estou seguindo a minha natureza. É uma fábula que nos faz pensar, não é mesmo? Ela ensina sobre, aqui, a natureza do lobo, ou a natureza das coisas. A importância também de estarmos vigilantes e prudentes diante das coisas. Obrigado, meu amor. O lobo, ele apesar de fazer promessas ao pastor, ele seguiu a sua natureza e traiu a confiança do pastor. Mas assim como o lobo, os seres humanos podem prometer também fidelidade. Mas muitas vezes as suas ações, as nossas ações, revelam infidelidade. E essa história nos lembra que é importante reconhecer a natureza humana e as suas falhas. Desde o começo de Gênesis, Deus ele vai dizer que o homem é inclinado para o mal. O homem é inclinado para o mal. O pastor ele estava sempre vigilante no começo, mas ele baixou a guarda com o tempo. Isso nos ensina a necessidade de estarmos sempre atentos a possíveis traições e falhas, tanto nossas, porque nós podemos falhar, podemos ser infiéis, quanto dos outros.
Nessa história, nós podemos ser tanto lobo quanto pastor. Mas, contrastando com o lobo, que não conseguiu mudar a sua natureza, Deus, ele é constantemente fiel. Hoje nós veremos uma passagem que retrata muito bem a natureza humana que está impregnada pelo pecado, impregnada pela infidelidade. Mas também veremos a natureza de Deus, que é diferente, que é um Deus, como eu disse antes, que é constantemente fiel. Sua natureza ela é perfeita, ela é imutável, oferecendo assim uma confiança que só Ele pode nos dar. No capítulo que nós veremos hoje, o capítulo 20, depois de 20 anos de terem cometido um terrível erro, eles cometem novamente um erro que eles cometeram lá no capítulo 12, quando foram até o Egito. Vamos acompanhar comigo. O texto nos fala assim: Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Gades e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, o rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é a minha irmã, e ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhes em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá, mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá. Você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei que certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará em todo lugar para onde formos. Você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos, servas e deu a Abraão, e lhe devolveu Sara e sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde você lhe parecer. E Sara a ele disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você diante de todos. Você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e suas servas, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tomado
tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Primeiro nós vamos perceber a fraqueza humana, a infidelidade de Abraão e também de Sara aqui. No verso 1 e 2, nós vemos que Abraão e Sara partem para a terra de Negueb, habitam em Cádiz e Sur, e eles se fixam em Gerar, onde o rei é Abimeleque. Ali Abraão dizia que Sara, sua mulher, era a sua irmã, algo que não era em si uma mentira, como nós vimos, mas era uma espécie de meia-verdade, pois Sara, além de ser sua irmã, também era a sua esposa. Um pecado que a gente precisa lembrar que ele já havia cometido quando foi ao Egito e disse para o faraó que Sara era sua mulher. E o faraó levou Sara consigo. E Deus teve que intervir ali para que Sara saísse ilesa daquele momento. Aqui, novamente, Abraão e Sara repetem o mesmo pecado. E mais para frente, Abraão revela que isso foi um acordo que ele fez com Sara. Que em todo lugar onde eles fossem, ela diria que é sua irmã, para que ninguém o matasse. E a pergunta que fica é por que Abraão fez isso? Por que Abraão fazia isso? Ele vai responder que é por medo de morrer. Por medo de morrer. Que ele achava que nos lugares que eles iriam passar, as pessoas não temeriam a Deus e o matariam. Abraão novamente falhou em confiar em Deus. E teve medo. E esse medo o levou a enganar Abimeleque. E pôr em risco a honra de sua mulher, Sara. Parece que Abraão se esqueceu do grande perigo que ele sofreu quando ele foi ao Egito. E mais uma vez ele comete o mesmo pecado. Mesmo com todas as consequências que havia caído sobre ele naquela época. Abraão, em pleno espírito de ingratidão também, meus irmãos, porque se ele tivesse lembrado que sua esposa tinha sido protegida de maneira maravilhosa pelo Senhor, ele nunca teria se jogado novamente. Nunca teria jogado novamente ela em pleno perigo. Ele estava consciente e ele fez isso voluntariamente. Parece que ele se esqueceu. Do favor que Deus fez com ele e com Sara. E somos assim também. Nós nos esquecemos dos livramentos que Deus nos dá. E muitas vezes somos ingratos, de maneira que nos colocamos em perigo novamente. Colocamos Deus à prova novamente. Não, Deus vai me guardar. Com nossa infidelidade, seja nos colocando em perigo, seja colocando os nossos familiares em perigo, seja com os nossos pecados que são recorrentes e que muitas vezes achamos que não haverão consequências, nós agimos com ingratidão a Deus, porque Deus, Ele foi fiel conosco. E nós achamos que Ele sempre será dessa forma, que Ele nunca vai deixar com que a gente sofra consequências. Abraão, quando foi para o Egito, ele levou consigo uma multidão de coisas. Parece que ele até achou bom o que aconteceu. Mas esqueceu da honra de sua esposa, que foi manchada naquele momento.
Neste ponto nós percebemos, no exemplo de Abraão, meus irmãos, como é fácil se esquecer tantos dos castigos que Deus nos dá, quanto dos favores. E muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos nos esquecendo. Não dá para justificar a negligência dele em esquecer que ele já tinha sido salvo por Deus do mesmo pecado, do mesmo terrível pecado. O único culpado de sua esposa acabar nas mãos de outro homem é ele. Novamente ele. Mas se olharmos para nós mesmos, nós precisamos admitir que, com frequência, nós cometemos o mesmo erro também. Quantas vezes pecamos e pecamos e pecamos nos mesmos erros, os mesmos pecados. Tem até gente que tem pecado de estimação, onde acha e passa a mão e cuida. Mesmo Deus o livrando e guardando, salvando, e ele se arrependendo e ele voltando novamente ao mesmo pecado. A nossa natureza é assim. Nós somos muitas vezes assim. Muitas vezes nós cometemos o mesmo pecado repetidamente, sem muitas vezes medir as consequências de nossos pecados. Nós achamos que sempre iremos nos safar das consequências. Muitas vezes, diante do medo, como Abraão, ou qualquer outro motivo que é vão, vamos transgredindo a lei de Deus. Naquele momento, sem muitas vezes percebermos os riscos que nós colocamos à nossa integridade moral, ou até mesmo a integridade moral de nossa família, ou até da nossa igreja. Mas o texto fala que a sua mentira teve sérias consequências. Ele mentiu que Sara, omitiu que Sara era sua esposa. E Abimeleque, rei de Gerar, sem que soubesse da mentira, mandou levar Sara para o seu palácio, para ser uma de suas mulheres. A mentira de Abraão colocou Sara em uma situação vulnerável e trouxe potencial julgamento sobre Abimeleque e sobre a nação de Gerar. Mas graças a Deus, que Deus ele é fiel com Abraão. Nós veremos agora a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do homem. Deus, no verso 3 diz, porém veio Abimeleque em sonho, de noite lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que você tomou, porque ela tem marido. Deus ele interveio para proteger Sara e corrigir a situação, apesar de toda a infidelidade de Abraão. E com isso nós podemos ter a certeza de que a fidelidade de Deus, ela é inconstante, ela é inabalável, ao contrário da nossa natureza humana. Deus, ele interveio diretamente, avisando Abimeleque em um sonho, que Sara era casada, e que se ele tomasse Sara, ele seria castigado com a morte, ele e todos os seus. Quero trazer aqui algo que pode muitas vezes passar despercebido com essa fala para muitos. É que também tem que haver com o tema, e também tem a ver com o tema da infidelidade que nós estamos tratando aqui. Com esse aviso, com o aviso que Deus dá ao rei Abimeleque, Deus deixa claro que é proibido um homem tocar na esposa de seu semelhante. Agora aqui ele se dirige de fato somente aos homens. Mas a advertência, ela deve ressoar a todos os ouvidos. Ele está dizendo que o pecado de adultério é algo terrível, é um grande pecado. Que nesse caso aqui seria punível de morte.
Hebreus 13, 4, ele vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus nos fala. O matrimônio é algo sagrado, e o Senhor exige que se cultive a fidelidade recíproca entre o marido e a sua mulher. Afinal, ele representa a união de Cristo com a igreja, onde Cristo é o nosso noivo fiel. Infelizmente, Joel ele vai nos mostrar que muitas vezes a igreja pode ser uma noiva infiel, assim como nós muitas vezes somos. Mas Abimeleque, ouvindo Deus falar, sem saber de nada, ele traz uma série de questionamentos em sua defesa. Ele fala: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse, ela é minha irmã? E ela também disse que ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, Deus. É na minha inocência que eu fiz isso. O argumento de Abimeleque, como o de Abraão, tem por base a convicção de que Deus só faz o que é certo e o que é bom. Pense, nós estamos falando de um rei pagão, que tem o entendimento de que Deus ele faz o que é certo e justo. Se Deus pouparia, meus irmãos, uma cidade perversa como Sodoma, por causa de 10 pessoas justas que ele poderia encontrar ali, quanto mais uma nação inocente e um homem que fez aquilo com sinceridade de coração, como ele disse. Abimeleque aqui, ele não reivindica para si uma pureza total sobre si, uma pureza livre de manchas, mas ele simplesmente nega que fosse levado pela concupiscência tirânica, seja de uma forma intencional em buscar a esposa de outro homem. Ele está dizendo que não foi. Eu não busquei a esposa de outro homem. Ela era apenas irmã dele. Abimeleque, ele não era inocente em tudo, mas nesse caso aqui ele era. Quem errou e quem enganou foi Abraão e Sara. Por isso Deus ele responde a ele em sonho dizendo, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Ele repete aquilo que Abimeleque disse. Então ele confirma que Abimeleque fez aquilo com sinceridade de coração. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Novamente, nós percebemos a fidelidade de Deus, onde ele declara abertamente que foi Deus que protegeu Sara e evitou que Abimeleque pecasse contra ela. Não foi Abimeleque que não quis, foi Deus que impediu Abimeleque de fazer um pecado terrível contra ele, contra Abraão e Sara. Deus aqui lhe mostra a um rei, que o seu poder é absoluto sobre tudo e sobre todos, mostrando que nada acontece ou deixa de acontecer sem que Deus permita. Nós vemos a soberania de Deus aqui nesse trecho. Deus ele colocou um freio em Abimeleque, assim como ele fez e faz muitas vezes com a humanidade. Ou você acha que os homens são tão maus quanto eles poderiam ser? Na história nós vemos muitas vezes o quão mal a humanidade pode chegar. Mas Deus é que por pura misericórdia restringe o mal no mundo. E apesar do pecado de Abraão, Deus não deixou que nada de ruim acontecesse com Sara.
e preservou a linhagem da criança prometida, que Abraão desconsiderou completamente aqui, quando ele mentiu sobre Sara. Por visto, a gente percebe que o rei não teve a intenção de macular a esposa de outro homem. Deus ele teve compaixão de Abimeleque por causa disso. Mas agora que Abimeleque sabe, Deus diz, mas agora você está sabendo. Eu sei que você não sabia, mas eu agora estou dizendo que você está com a esposa de outro homem. Antes você estava inocente e não sabia. Mas agora, se você permanecer com a esposa dele, você e toda a sua casa morrerão. Agora você está sabendo do erro cometido. Devolva Sara a Abraão, que ele é profeta e intercederá por você, o livrando da morte. A pergunta que fica é, o que será que Abimeleque irá fazer agora? Será que ele vai ouvir a repreensão de Deus ou vai desconsiderar a repreensão? Assim como muitos outros fizeram. Inclusive, muitas vezes nós fazemos. Será que ele vai ter temor a Deus? Ou será que, sabendo de tudo isso, Abraão corre sério perigo de vida? Vejamos. Depois que Abimeleque recebeu o aviso divino, levantou-se de madrugada, chamou todos seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Perceba que ele não esperou até o amanhecer, meus irmãos. Logo após o sonho, na madrugada mesmo, ele se levantou. Este é um outro exemplo aqui de prontidão e obediência de um rei pagão diante do Deus Todo-Poderoso. Ele convocou todos os oficiais, colocou todas essas coisas, contou todas as coisas que havia acontecido a todo o concílio real, e todo o povo temeu a Deus. Esta é a primeira resposta, meus irmãos, que nós vemos de pagãos diante de Deus. E ela contradiz, percebam, a preocupação de Abraão de que não tivesse ali temor a Deus diante dos homens. Quero lembrar aqui também e fazer um contraste com Ló. Lembra de Ló? Quando foi avisado que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Lembra o que ele fez? Ele fez o quê? Dormiu. Ele dormiu. Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. Vamos dormir. Foi o que ele fez. Dormiu. E os anjos chegaram para ele. O que está acontecendo? Vocês estão dormindo? Eu não avisei que eu vou destruir a cidade, porque vocês ainda estão aqui. Para vocês perceberem, no texto ele fala que eles ainda, depois de tudo isso, depois de terem acordado, a cidade ia ser destruída. O texto diz que eles ainda estavam demorando. Sabe o que aconteceu? Os anjos pegaram todos pela mão e levaram para fora da cidade, porque eles não tinham temor a Deus. Percebam isso? Ló, sobrinho de Abraão, que aqui era o justo na cidade, o único justo na cidade, não teve temor a Deus. Agora, Abimeleque, um rei pagão, ouvindo Deus falar em um sonho, não foi anjos que estavam diante dele e que cegaram as pessoas que estavam tentando matá-lo, mostrando que eles eram de verdade anjos, falando que eles iam destruir a cidade. Não, foi um sonho que Abimeleque teve. E ele se acordou de madrugada mesmo, se levantou e contou para todo o povo. Lembra o que aconteceu quando Ló foi contar para os genros dele? O que eles fizeram? Não deram bola para Ló. Não deram bola.
agora um rei se levantou e falou, e todos temeram a Deus. Que triste, não é mesmo? É triste, muitas vezes, isso, perceber. Um contraste aqui, um rei pagão que se levanta e obedece imediatamente a Deus, teme a Deus. E a pergunta que fica, e nós, salvos em Cristo Jesus, como reagimos aos avisos de Deus? Como reagimos à palavra de Deus? Como reagimos aos mandamentos de Deus? Como nós reagimos? Nós obedecemos prontamente? Ou nós obedecemos em parte aquilo que nos convém? Será que muitas vezes nós estamos reagindo como pagãos? E nem estou falando de Abimeleque aqui, porque Abimeleque foi um exemplo extraordinário de alguém que temeu a Deus. E nós veremos mais o que ele fará. Como nós reagimos à palavra de Deus e os seus mandamentos, aos avisos de Deus? Como nós reagimos quando Deus fala que isso é pecado e não devemos agir assim? Como nós reagimos diante dos avisos do nosso Senhor? Nós precisamos refletir em nossas vidas. Muitas vezes, nós estamos agindo com a nossa velha natureza pecaminosa. Lembra do lobo? Agimos como nosso velho homem. Então, Abimeleque chamou Abraão e questionou duramente: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas, Abraão? Novamente, Abraão se coloca em uma posição de humilhação e desonra, pois, como antes, Abraão seria repreendido por um rei pagão novamente, por deixar de confiar em Deus, o escolhido de Deus para abençoar o mundo inteiro, é agora questionado por um rei pagão. Então vemos a trágica tentativa de Abraão de se defender de algo que é indefensável. Olha o que ele fala. Primeiro, ele vai dizer que, sem nenhuma dependência, sem nenhuma confiança em Deus, ele disse que ele fez tudo aquilo porque achou que ali ninguém temia a Deus. E o matariam por causa de sua mulher. Ou seja, a culpa é de vocês. É vocês que não temem a Deus. E eu tive que fazer isso. E para a ironia, Abimeleque temeu a Deus mais do que Abraão. Segundo, ele disse que Sara era de fato a sua irmã. Eu não estou mentindo, Sara é minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe. E que, por acaso, também é minha mulher. Algo que ele nem pensou em dizer para Abimeleque, mesmo depois de Abimeleque ter levado Sara. Não. Olha a cabeça de Abraão. A tentativa de se defender do seu pecado. Mas a pergunta que fica é, e nós não somos assim também? Tentamos diante dos outros, e muitas vezes até mesmo de Deus, justificar os nossos pecados e os nossos erros? Não fazemos assim? Muitas vezes nós não assumimos a nossa culpa diante dos nossos erros e dos nossos pecados. Nós temos dificuldade de sermos questionados por algo que nós fizemos de errado. Mesmo quando nós estamos errados e pecamos de fato. Nós criamos justificativas, nós nos enganamos e nós perdemos a oportunidade de amadurecer e crescer. Perceba nos casamentos como é difícil pedir desculpa por algo que a gente cometeu de errado. Olhe entre amigos.
Quantas vezes nós erramos e não admitimos o nosso erro? E muitas vezes a pessoa fala, mas você está errada. Ou às vezes, sabe o que acontece? A pessoa até esquece, porque muitas vezes a gente é tão explosivo quando a gente é questionado que a gente nem repreende mais o outro. Olhe para irmãos de igreja. Nossa igreja, eu quero relembrá-los, que nós aqui praticamos a disciplina bíblica, onde se alguém pecar, nós não vamos deixar para lá. Nós vamos repreender essa pessoa, seja quem for essa pessoa. Então você pode ser questionado pelo seu pecado. Você pode ser repreendido pelo seu pecado. E a pergunta que fica é como você vai reagir quando isso acontecer? Quando isso acontecer? Porque muitas vezes nós pecamos. Como nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora, a pergunta não é quando, se vamos, a pergunta é quando acontecer. Como você reage quando você é questionado por algo que você faz de errado? Você pode muito bem falar assim, não, eu não quero fazer parte dessa igreja mais. Isso já aconteceu, não é mesmo? Já aconteceu. Quando nós somos questionados pelos nossos pecados, muitas vezes nós falamos, não, vocês todos que estão errados. Vocês que não cuidaram de mim, vocês que não agiram como igreja, vocês que não fizeram isso ou aquele outro, eu sou uma vítima aqui. E por isso não vou ficar mais aqui. Como nós reagimos diante sermos questionados pelos nossos pecados? Isso demonstra se nós somos penitentes ou impenitentes. Se nós confessamos nossos pecados ou nós queremos continuar no pecado. Assim como Deus, meus irmãos, demonstra o seu amor para conosco, muitas vezes nos repreendendo pelos nossos pecados. Assim como nós, pais. Nós demonstramos o nosso amor para os nossos filhos, não quando a gente deixa para lá quando eles erram, mas quando a gente age de uma forma difícil, senta e repreende ele para não fazer algo de errado, porque nós o amamos e nós não queremos que ele continue pecando e errando. Assim é a igreja também. Ou você acha que é fácil chegar para alguém e falar, irmão, você está errado. Você está errado. Não é fácil. Você sabe que não é fácil. Muitas vezes você teme que essa pessoa nunca mais fale com você. Não é mesmo o que acontece? Eu acho que ela vai deixar de ser meu amigo se eu falar isso para ela. Nós reagimos mal muitas vezes diante de questionamentos. A gente entra na defensiva. Assim como um cão que fica lá. Quando toca, já fica furioso. Nós agimos assim muitas vezes. Nós mentimos e tentamos nos justificar, assim como Abraão fez. Diante de algo terrível, algo que ele não poderia, na verdade, ele deveria se ajoelhar e pedir desculpa por ele ter feito aquilo com Abimeleque. Pedir desculpa a Sara por ter feito ela mentir por causa dele. Ter pedido perdão a Deus por ter feito Deus se colocar em uma posição de ser, às vezes, até questionado por um rei pagão. Como pode, Deus? Você vai mesmo destruir um rei inocente? Que situação que Abraão colocou todos. Porque ele não confiou em Deus. Que nós possamos ter o nosso coração diferente de Abraão, aqui nesse caso. Se um dia você pecar e foi questionado, lembre-se de Jesus. Ele fala que se você for questionado e a pessoa se arrependeu, ou seja, se você se arrepender, o texto fala, você ganhou o seu irmão.
Você que repreendeu ganhou o seu irmão e ele se arrependeu e voltou aos caminhos de Deus. Não tenha um coração duro, um coração impenitente. Não haja como uma pessoa que não conhece a Cristo, meus irmãos. A verdadeira marca de um cristão é o arrependimento diante do pecado, porque nós sabemos qual é a nossa natureza. Assim como o lobo, nós somos pecadores. Nós erramos, nós somos assim. Se nós achamos que somos melhores que isso, nós estamos nos enganando. Não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Perceba que Abimeleque nem se dá ao trabalho de falar nada. Ele nem responde, nem questiona. Tá. Quer saber? Não vale a pena, não. Não vale a pena. Mas ele, contrariando Abraão, ele teme a Deus. E ele obedece a Deus. Ele devolve Sara a Abraão. E ele dá também ovelhas, bois, servos e servas. Ele ainda diz que, tá vendo isso aqui tudo aqui? Escolhe onde você quer morar. Não quero mais incomodação com você, não. Escolhe onde você quer morar. Abimeleque lhe dá presentes a Abraão e a Sara com o intuito de honrar a Deus em seu relacionamento com ele. Não para compensar a culpa que ele estava sentindo, mas porque ele queria honrar a Deus ali naquele momento. Aqui Abimeleque também faz algo que o próprio Abraão não fez. Ele protege a honra de Sara, dando 1000 peças de prata a Abraão. Essa é uma soma grandiosa. Um trabalhador babilônico, ele geralmente se pagava meia peça de prata por mês a um trabalhador. Ou seja, ele teria que trabalhar 167 anos para ganhar a soma que ele deu para a honra de Sara. Tudo isso para, de alguma forma, ele reparar a ofensa que ele cometeu, mesmo sem sabendo. Abimeleque, ele almeja restaurar aos olhos dos outros e de Sara a honra dela, que ele cometeu inocentemente. Então Abraão, conforme Deus falou, intercede junto a Deus por Abimeleque, que foi curado juntamente com a sua mulher, versos 17 e 18, e servas, de modo que eles pudessem agora ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril toda mulher da casa de Abraão, de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão, o parceiro humano de Deus, na aliança que Deus fez com ele, trouxe morte à casa de Abimeleque, por causa de sua mentira. Ele ainda é o meio pelo qual Deus ele vai trazer vida e bênção a todos. Aqui ele não trouxe vida nem bênção, ele trouxe morte e maldição a Abimeleque, mas ele ainda será. Abraão ele intercede aqui, na qualidade de profeta, não de alguém que não errou, mas na qualidade de profeta que foi conferida a ele por Deus. Em seu papel de interceder em favor dos gentios, ele de alguma forma ele prefigura Cristo aqui, que intercede por sua igreja e por todos. Nós, da igreja, às vezes pecamos e falhamos, mas ainda somos chamados a ser bênçãos na vida de outros, a interceder em favor de outros, para que os outros recebam a bênção da salvação também. Meus irmãos, essa passagem nos lembra que Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Que bom! Graças a Deus que a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade, não é mesmo? Ele cumpre as suas promessas, ele protege o seu povo mesmo quando nós falhamos em sermos fiéis. A palavra de Deus que nós lemos aqui juntos fala, se somos infiéis, ele
permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Deus é fiel, é quem Ele é. Ele não muda porque nós somos infiéis. Ele não muda de atitude por causa da nossa infidelidade. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Por isso nós devemos confiar plenamente nesse Deus, mesmo em situações difíceis e perigosas, assim como Abraão estava passando. Mesmo muitas vezes tendo medo, nós devemos ser confiantes de que Deus é nosso Pai de amor. Devemos viver com integridade e confiando na proteção e na providência de Deus em todas as circunstâncias. Entregue as preocupações e os medos a Deus, confiando na fidelidade de Deus. Se Abraão tivesse confiado, assim como ele deveria ter confiado e ficado, quando ele foi para Egito, ficado onde ele estava. Se ele tivesse confiado aqui, quando chegou em Gerar, em Deus, mesmo achando que ali podia ter homens que podiam matar, mesmo se ele tivesse confiado em Deus, que já tinha mostrado o poder dele a Abraão, ele não teria pecado. Mas ele não confiou, e nós vemos todo desenrolar da falta de confiança e do temor a Deus. Devemos examinar a cada dia os nossos corações, pois, como somos humanos, nós podemos muito facilmente cair em infidelidade para com Deus e para com seus mandamentos, e para com o próximo também. Reflita sobre as áreas de suas vidas, onde podem estar reagindo de modo a falhar nessa confiança em Deus. O que tem feito você deixar de confiar em Deus e temer mais as coisas ou os homens do que temer a Deus? Se arrependam de seus erros, se arrependam dos seus pecados, que muitas vezes são recorrentes. Muitas vezes cometemos várias e várias vezes. Confiem na fidelidade e na misericórdia de Deus. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Eu quero concluir aqui com essa mesma frase. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, meus irmãos. Nessa história, nós temos um notável exemplo, tanto da enfermidade humana manchada pelo pecado, quanto da fidelidade e da graça de Deus. A fidelidade de Deus é claramente revelada neste capítulo. Você já parou para pensar que tudo isso aconteceu depois de Deus revelar claramente a Abraão de que seria através de Sara, que ele daria um filho, e esse filho seria com quem Deus faria aliança, e através dele ele cumpriria a promessa que tinha feito Abraão de ser bênção a todas as nações, e que através dele viria descendentes que ele não poderia contar como estrelas do céu. Seria através de Sara que ele entregou para Abimeleque. Deus acabou de dizer, sabe, Sara, ela vai ser a mãe do filho da promessa. 2 capítulos depois, Abraão entrega Sara para Abimeleque. Abraão, com seu medo e com a sua infidelidade, põe o programa da redenção em risco. Ele desconsidera tudo isso e entrega, sem questionar Sara, a Abimeleque. Um erro que ele já havia cometido antes. Mas graças a Deus, que ele estende a sua justiça e não deixa que Abimeleque faça algo terrível. Porém, também age com misericórdia Abraão e Sara e preserva a mãe do filho da promessa. Isso só deixa claro que a salvação, meus irmãos, ela depende unicamente da fidelidade de Deus e não da fidelidade dos seus servos. Não depende de nós sermos fiéis a Deus, mas é porque Deus foi fiel e fiel até a morte que nós somos salvos. Jesus, Ele é o noivo fiel.
Ele que deu a vida por sua noiva. Aqui nós vemos a sua noiva tendo que entregar a sua vida por Abraão. Mas em Cristo Jesus, Ele entrega a sua vida pela noiva. Mais uma vez, o parceiro humano é infiel. Mas Deus continua fiel. Ele não descansa. Ele não descarta o seu servo. Mesmo pela infidelidade, mas Ele restaura a fim de elaborar os seus propósitos. E nós veremos que aquilo que Deus prometeu a Abraão vai se cumprir. Isaque irá nascer, não por causa de Abraão, mas porque Deus é fiel à sua promessa. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós somos infiéis, Pai. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós desobedecemos as Tuas palavras, os Teus avisos, os Teus mandamentos, Senhor. Somos infiéis muitas vezes, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós estamos aqui e nos arrependemos diante de Ti dos nossos pecados, Pai. E nós te agradecemos, Pai, porque mesmo quando somos infiéis, Pai, Tu permanece fiel, Pai. Não a nós, mas a Si mesmo, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que permanece fiel, Pai. Um Deus, Pai, que mostrou a fidelidade entregando a sua vida por nós na cruz do Calvário, Pai. Morrendo, Pai, uma morte terrível, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Pai. Negarmos a nossa natureza pecaminosa, Pai, o nosso velho eu, Senhor. E sermos fiéis, Pai, à semelhança do Seu Filho, Pai. Nos transforma, Pai, a cada dia, a imagem do Teu Filho amado Jesus, o noivo fiel, Pai. Nós te pedimos isso nessa manhã, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.